Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos corrigir uma prova da banca Instituto Mais. Essa prova foi realizada no ano de 2018 para o cargo de copeira da Câmara Municipal de Sumaré. Ela começa com um texto chamado Os Ipês Amarelos, de Rubem Alves. Eu vou deixar ele aqui alguns segundos para você dar uma lida, que depois nós vamos utilizar esse texto para responder 3 questões da prova. Beleza. Vamos agora para a primeira questão, que diz assim: de acordo com o texto, é correto afirmar que, alternativa A, Rubem Alves fecha os olhos para poder observar o místico. Alternativa B, o autor escreve para que outros possam ver com ele. Alternativa C, o autor prefere observar o que há ao seu redor a ser um escritor. E alternativa D, Rubem Alves gostava de caminhar exclusivamente para observar os ipês amarelos. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já estou de volta com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Vamos ver aí nas alternativas. Primeiro, a alternativa A. Por que ela está errada? Veja que a alternativa A diz que Rubem Alves fecha os olhos para observar o místico. Mas olha esse trecho do texto, diz assim: ao contrário dos místicos religiosos que fecham os olhos para verem Deus, a Virgem e os anjos, olha, eu abro bem os meus olhos para ver as frutas e legumes nas bancas nas feiras. Então veja aí que o autor diz que ele abre bem os olhos, né? Embora ele fale que olha para as frutas e legumes, ele dá a entender que está relacionado com Deus, que criou essas coisas. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B diz que o autor escreve para que outros possam ver com ele. E foi isso mesmo que ele disse no texto. Veja aí mais esse trecho. Vejo e quero que os outros vejam comigo, por isso escrevo. Então, veja que esse é um dos objetivos principais que ele escreve, para que as outras pessoas também prestem atenção nessas coisas bonitas que existem. Agora, a alternativa C. O autor prefere observar o que há ao seu redor a ser um escritor. Não é bem essa ideia que o texto passa. Veja mais esse trecho. Gostaria de ficar por aqui. Escrever é o meu jeito de ficar por aqui. Então, veja que realmente o autor diz que prefere observar as coisas ao seu redor. Mas ele não diz que isso é mais importante do que escrever, porque para ele a escrita, né, o ato de escrever, de deixar a sua marca, é uma forma de ele quase como viver para sempre, né? Que a sua obra permaneça por muito tempo. Então isso também é importante para ele, por isso que a C estava incorreta. E por fim, a alternativa D diz que Rubem Alves gostava de caminhar exclusivamente para observar os ipês. Isso não é verdade. Olha o que diz esse trecho. Eu levo meus olhos a passear, e como eles gostam, encantam-se com tudo. Então veja que ele passeava para observar todas as coisas, incluindo os ipês amarelos. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Vamos agora para a questão de número 2 da prova, que diz assim: assinale a alternativa cuja pontuação modificada no fragmento não causou prejuízo gramatical ou de sentido. Alternativa A. Diz Alberto Caeiro que o mundo é para ser visto e não para pensarmos nele. Alternativa B. Uma das minhas alegrias são os e-mails que recebo de pessoas que me confessam haver aprendido o gozo da leitura. Alternativa C. Nos poemas bíblicos da criação está relatado que Deus, ao fim de cada dia de trabalho, sorria ao contemplar o mundo que estava criando. Tudo era muito bonito. Alternativa D. Mas o menininho não sabia que sou um homem de muitos amores. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já eu volto para responder. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você acertou. Vamos lá.
Veja que a questão diz que a pontuação ela não pode causar prejuízo nem gramatical e nem de sentido. Então vamos analisar as alternativas e ver por que a alternativa C está correta. Veja lá, a alternativa A diz Alberto Caeiro que o mundo é para ser visto e não para pensarmos nele. Então quem que é o sujeito dessa oração? O sujeito é Alberto Caeiro, ele que diz. O que ele diz? Que o mundo é para ser visto e não para pensarmos nele. Então essas vírgulas aí, elas estão completamente erradas, estão separando o verbo do objeto. Mesmo quando nós temos uma alteração aí, né, na ordem normal, o certo seria sujeito, verbo e complemento. Mas, dependendo do caso, mesmo quando eu altero essa ordem natural da frase, às vezes não vai ser necessário utilizar a vírgula. Então, veja aí que ele começou pelo verbo, aí passou para o sujeito e depois para o objeto. No entanto, aí não era um caso de se utilizar as vírgulas. Até porque, olha, que o mundo é para ser visto e não para pensarmos nele é a mesma ideia. Então, novamente, não teria motivo nem para a primeira nem para a segunda vírgula. Elas estão ali mais atrapalhando do que ajudando. Está separando ali, olha, o verbo do seu complemento. Por isso, essa frase aí, né, essa pontuação na alternativa A, ela não tem nenhuma explicação lógica. Assim, está errado. Agora, a alternativa B. Uma das minhas alegrias são os e-mails que recebo de pessoas que me confessam haver aprendido o gozo da leitura. Então, veja aí que existe uma vírgula. Uma das minhas alegrias são os e-mails. Mas essa vírgula aí, ela está fazendo o quê? Ela está separando o verbo do seu complemento. Na ordem direta, essa frase seria assim: os e-mails que recebo de pessoas que me confessam haver aprendido o gozo da leitura são uma das minhas alegrias. Então, uma das minhas alegrias é o complemento do verbo. Aí seria o objeto direto. Veja, os e-mails são uma das minhas alegrias. Simplificando aí a frase, né? Como ele fez essa mudança, colocou primeiro o objeto, depois o verbo, depois o sujeito, isso confunde mesmo a cabeça dos candidatos, né? Mas se você separasse o joio do trigo, por assim dizer, né? Se você procurasse entender cada um dos trechos da frase, você ia perceber isso, que uma das minhas alegrias é o objeto direto. E nesse caso eu não posso colocar a vírgula entre o verbo e o objeto direto, mesmo que ele estiver aí deslocado. Por isso, essa alternativa B também estava errada. Agora vamos olhar para C, que é a alternativa correta. Nos poemas bíblicos da criação está relatado que Deus, ao fim de cada dia de trabalho, sorria ao contemplar o mundo que estava criando. Tudo era muito bonito. Novamente uma frase, né, um período bem longo, mas vamos tentar entender qual é a função de cada uma dessas partes, desse trecho aí. Veja que a parte principal aí dessa frase é assim, olha, está relatado que Deus sorria ao contemplar o mundo que estava criando. Então essa aí é como se fosse o tronco da frase. E tudo que está acrescentado na frase são os penduricalhos, né? Ou seja, são os adjuntos, apostos, que ajudam a dar mais informações para a frase principal. Então, nos poemas da criação, por exemplo, é um adjunto adverbial de lugar. Aonde está relatado que Deus sorria? Nos poemas bíblicos da criação. Ao fim de cada dia de trabalho, é um outro adjunto adverbial de tempo. Quando que Deus ele falou, né, que tudo era muito bonito? Ao final de cada dia de trabalho. E por fim, tudo era muito bonito foi aquilo que Deus falou. Então veja que esses penduricalhos aí, todos estão separados por vírgula, adjuntos, adverbiais, aposto. Então essa marcação, essa pontuação, ela está correta. Se você separasse, né, tentasse ler as partes que estavam entre vírgulas separado, você ia perceber que a frase principal era essa, ó, está relatado que Deus sorria ao contemplar o mundo que estava criando. E aí o autor quis colocar mais informações.
Por isso essas informações adicionais, e muitas vezes elas deslocadas, né, elas precisam estar marcadas com a pontuação, com as vírgulas, com os 2 pontos. Então essa alternativa C ela está correta. Vamos ver agora a alternativa D. Por que está errado? Mas o menininho não sabia que sou um homem de muitos amores. Novamente um erro gramatical. Mas o menininho não sabia, separou sujeito e verbo. Quem não sabia? O menininho. Então, se o menininho é o sujeito, ele não pode estar separado do verbo. Então, veja que sempre teve aí um erro gramatical, uma vírgula colocada no lugar errado. Vamos agora para a terceira questão dessa prova, que diz assim: leia o fragmento abaixo retirado do texto. Um inspetor visitava uma escola. O verbo visitar na oração acima está conjugado no mesmo tempo e modo do verbo. Alternativa A, deveria. Alternativa B, quis. Alternativa C, sorria. Alternativa D, cantara. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já estou de volta com a resposta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Errou! Porque o gabarito dessa questão é a alternativa C. Veja que o verbo aí, visitava, está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu visitava. A alternativa A, deveria, está no futuro do pretérito. A B, quis, está no pretérito perfeito. A alternativa C está no pretérito imperfeito do indicativo, assim como visitava. E na alternativa D, cantara, está no pretérito mais que perfeito. Então veja que a banca gosta de pedir de vez em quando questões sobre tempos e modos verbais. Então, se você puder, dá uma lida, né? Dá uma olhada, né, nos tempos verbais, modos verbais, que de vez em quando a banca pede questões assim. Então, gabarito alternativa C. Vamos agora para a quarta questão dessa prova, que diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas corretamente. Alternativa A, inverossímil. Destituição, enrijecer. Alternativa B, vislumbre, reincidente, assoalho. Alternativa C, estereótipo, multidão, excedente. Alternativa D, enxotar, vertigem, incenso. Dá uma pausa, dá uma olhada nessas palavrinhas que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Então, inverossímil, destituição e enrijecer estão escritos corretamente. Agora, na alternativa B, o correto é vislumbre. Também é reincidente, o N antes ali do C. Assoalho é com 2 S's, não com cedilha. Na C é estereótipo, não estereótipo. Multidão tem L. E excedente é com X antes do C, não S. E por último, lá na alternativa D, só a palavrinha incenso estava errado. Acrescentaram um S ali antes do C, mas não existe S. O correto é incenso, sem S antes do C. Então veja que era uma questão simples, você só devia conhecer a escrita das palavras. Essa matéria é chamada de ortografia e costuma cair bastante, principalmente em provas de ensino fundamental. Às vezes cai também em provas de ensino médio, mas é mais comum em cargos de nível fundamental ou abaixo. Por isso, se você vai prestar um concurso assim, né, para o cargo de copeira ou outro cargo parecido, estude ortografia que costuma cair. Vamos agora para a quinta questão dessa prova. Antes disso, dê uma olhada nessa tirinha do Calvin e Haroldo, que vai ser utilizada para responder a questão de número 5. Beleza. A questão diz assim:
A respeito dos verbos contidos na tirinha, é correto afirmar que: alternativa A, todos os verbos conjugados estão no presente. Alternativa B, nenhum verbo está no infinitivo. Alternativa C, todos os verbos estão conjugados. Alternativa D, todos os verbos pertencem à segunda conjugação. No infinitivo, terminam em er. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Acertou, miserável. Veja que a alternativa A diz que todos os verbos conjugados estão no presente. Veja que aí não diz que todos os verbos estão no presente, diz que apenas os verbos conjugados estão no presente. Por isso que essa questão está correta. Ela é uma espécie de pegadinha, porque como você pode perceber aí na tirinha, existem verbos que estão no infinitivo, como o verbo fazer e o verbo ver. Já os verbos que são conjugados, que é o verbo entrar, né? Entro e coloco, que é o verbo colocar, eles estão conjugados no presente. Veja aí que a alternativa B diz que nenhum verbo está no infinitivo. É mentira, existem 2 verbos no infinitivo. A C diz que todos os verbos estão conjugados. Também não. O verbo, quando ele está no infinitivo, gerúndio ou particípio, ele está na sua forma nominal. Então, existem 3 formas nominais do verbo, que é infinitivo, particípio e gerúndio, e não são conjugações. Então, quando diz que todos os verbos estão conjugados, é mentira, falso. E a D diz que todos os verbos pertencem à segunda conjugação, que é aqueles verbos terminados em er, vender, comer, e também não é verdade. Existe aí verbos da primeira conjugação, entrar, colocar, né? Que são os verbos terminados em ar. Por isso, a única alternativa correta é a alternativa A. Vamos agora para a 6ª questão dessa prova, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta o plural correto. Alternativa A, tabelião, tabeliãos. Alternativa B, cristão, cristães. Alternativa C, degrau, degrais. Alternativa D, gravidez, gravidezes. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa D, parabéns, você acertou. Veja aí que essa questão ela pegou pesado, né? Quem usa o plural de gravidez? Mas está correto, plural de gravidez é gravidezes. Agora as outras estão erradas. Veja aí, olha, o plural de tabelião, na verdade, é tabeliães. O plural de cristão é cristãos. E o plural de degrau é degraus. Então veja que era uma pergunta aí difícil, né? Porque são palavras que nós não temos costume de utilizar, ainda mais no plural. Então, uma dica que eu gostaria de dar para você é: veja várias questões assim sobre plural, porque as bancas costumam repetir quase sempre as mesmas palavras. Então, se você já viu várias questões desse tipo, você tem boa chance de acertar quando essa matéria cair. Vamos agora para a 7ª questão dessa prova, que diz assim: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. Alternativa A. Após briga e tumulto, a maioria desistiram de ir ao evento. Alternativa B. Haviam muitas pessoas reclamando do serviço prestado. Alternativa C. Já não se fazem mais casas como antigamente. Alternativa D. Já fazem 3 anos que meu filho terminou a faculdade. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa D de dado, parabéns, você errou.
Errou. Errou feio, errou rude. Porque o gabarito dessa questão é a alternativa C de casa. Já não se fazem mais casas como antigamente. Veja aí que foi utilizado o verbo fazer no sentido de construir. Então, o verbo fazer que não seja no sentido de tempo decorrido, ele é pessoal. Como aí está no sentido de construir, então não se fazem, ou seja, não se constroem mais casas como antigamente. Agora, na alternativa D, o verbo fazer está no sentido de tempo decorrido. E aí sim ele é impessoal. Por isso o correto seria já faz 3 anos que meu filho terminou a faculdade. Agora a alternativa A tem aí o verbo desistir, mas o sujeito é a maioria. Quando eu uso o sujeito assim, maioria, o verbo fica no singular. Então, o correto seria, após briga e tumulto, a maioria desistiu de ir ao evento. E na alternativa B, o verbo haver aí está no sentido de existir. Então, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Por isso, o correto seria, havia muitas pessoas reclamando do serviço prestado. Assim, gabarita a alternativa C. Essa prova tem ainda mais questões, ela vai até a questão de número 15 em português. Mas como esse vídeo está ficando muito grande, eu vou deixar para a parte 2 a continuação da correção dessa prova. Assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a segunda parte da correção dessa prova. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento.